Em que camada funciona? Bom, camada 1, camada 2. Acabou. Funciona na camada 1 e na camada 2. Ah, mas e a implementação disso? A implementação disso não vai ter diferença entre camada 1 e 2, não. Vai ser um código que vai estar lá dentro do modem. Um firmware que vai estar lá dentro do modem. Não tem diferença. Tá certo? Aí você diz, onde é que está implementado um roteador? Já vi questões em concurso aí direto, Caio. Em que camada do modelo OSI está implementado um roteador? Camada 3. Por quê? Porque está definido no padrão que a camada 3 é a camada onde as atividades de roteamento devem ser implementadas. Portanto, um roteador atua nesta camada. Mas se você for olhar o código do roteador, não tem essa divisão, a camada tal. Não existe isso. É só para referência. Para você saber o que você vai implementar. Certo? Quando você partir para implementar um roteador, ou quando estiver configurando um roteador, você saber onde ele vai atuar dentro da tua rede de uma forma geral. Então, na verdade, entre essas vantagens todas, a gente pode somente colocar essa aqui, ó, facilidade de aprendizado. Certo? Porque dividindo em camadas é muito mais fácil do que você falar de um bolo, né, como um todo. Não é isso, professor? Continuando, então, vamos falar rapidamente sobre cada uma das camadas. Nós temos aí de cima para baixo uma abordagem, então down-top. Né? Não top-down, down-top, que é o mais comum. Então, olha só, camada física traz as especificações elétricas, mecânicas, funcionais e procedimentos para ativar e manter o link físico entre os hosts. Por isso que eu disse que isso é coisa de engenheiro. Porque isso aí não tem nada a ver com a gente. Esse negócio aí é o 0 e 1, é o bit, é o meio com pulso e com ausência de pulso. Né? Com pulso e com ausência, é como as coisas vão ser codificadas lá embaixo. Isso, quem quiser mexer com isso, eu vou dizer para você, ó, um forte abraço, Deus abençoe e boa sorte. Porque isso aí eu particularmente considero extremamente enrolado e complicado. Mas é uma área fantástica, né? Mas é aquela história, ado, né? Cada um no seu quadrado. Porque nós não mexemos com essa parte. Se quiser mexer, boa sorte. A próxima camada seria então a camada de enlace. A partir daqui, nós podemos, né? Nós estamos mais na fita. O que é que ela faz? Endereçamento físico, por isso que aí, endereçamento físico. O que é o endereçamento físico? Lembra que a gente comentou quando estava falando de hub e switch, que o switch ele mantém um endereço físico da placa de rede do computador que está ligado com ele? Então pronto, ó. Endereçamento físico, ou seja, a camada de enlace, ela é mais conhecida como camada MAC. Porque MAC é o protocolo mais conhecido implementado nesta camada, que significa Media Access Control, ou seja, é um protocolo de controle de acesso ao meio. Por isso que aqui, na camada 2, ela é mais conhecida como camada MAC, porque é nela que são implementados vários protocolos de acesso ao meio. Todos eles são chamados de MAC. Agora cada um tem os seus nomezinhos específicos, tá? Então ela permite acesso ao meio e permite notificações de erro de enlace, ou seja, erros envolvendo endereçamento das plaquinhas de rede, tá certo? Que é a entrega ordenada de quadros. Lembro a vocês, ó, camada 2, cada camada tem a sua unidade de medida. Tá? Então, na camada física, a gente tem lá bits e bytes. Bits, né, na verdade. Na camada de enlace, a informação, ou seja, o átomo de informação que é propagado na camada de enlace chama-se frame, ou quadro, né? Traduzindo para o português. Então, na verdade, quando diz entrega ordenada de quadros, é uma das responsabilidades dessa camada. E controle de fluxo. O que é o controle de fluxo? É saber o seguinte, o quadro 1 foi primeiro do que o 2, o 2 foi primeiro do que... Entendeu? A sequência do fluxo da transmissão desses quadros. Beleza? Isso é tudo responsabilidade da camada 2 ou camada de enlace. Ainda na camada de enlace, a gente tem alguns exemplos de protocolos implementados nessa camada. Olha aqui. CSMA-CA. CSMA-CD. Eu estou com CA na cabeça porque o CA é uma variação desse CSMA. Que quer dizer o quê? Carrier Sense Multiple Access. E aqui quer dizer Carrier Detect. O que quer dizer esse cara? É um protocolo de acesso ao meio, tá? Com controle de colisão. Entendeu? Esse CD aqui quer dizer controle de colisão ou detecção de colisão, como você quiser. Tá? É um protocolo usado nas redes Ethernet, nessas redes cabeadas que você conhece. Cabinho UTP e tal. Para o teu computador acessar a rede, é necessário que exista esse protocolo lá no hub,
lá no switch para que ele possa, então, entrar. Existe também o CSMA-CA, que é o mesmo protocolo, só que o CA é Collision Avoidance, ou seja, é previsão de colisão, já que o CSMA-CA é usado para quê? Para rede sem fio. É aquela história que eu falei. Na rede cabeada, você pode detectar se houve colisão entre um frame e outro na hora que estão acessando o meio físico, que é o cabo. Na rede sem fio, não se tem essa possibilidade. Então, foi criado um outro protocolo, que é uma variação desse, com o final aqui CA, que em vez de detectar, apenas prevê colisões e tenta resolver da melhor forma possível. Na camada 3, a gente já vai ter o quê? Como função, estamos subindo no modelo OSI, né? Fornecer conectividade e seleção de caminhos, ou seja, roteamento, basicamente, na camada 3. Por isso que a gente fala que o roteador está implementado aqui, né? Além disso, uma única rede ou redes diferentes e dispersas, ou seja, na verdade, a camada 3, ela implementa esse roteamento e implementa essa identificação de rede. Você pode ter uma rede ou pode ter várias redes, é isso que vai permitir o roteamento, ou seja, é a escolha de que rede ou de que rede vem a informação e para que rede vai a informação. Perfeito? Um exemplo de protocolo implementado nessa camada é o nosso muito bom e velho IP, ou para gastar mais o meu inglês, porque agora eu vou aproveitar, IP, né? Que é o cara que faz, que é o Internet Protocol, ou seja, o cara que hoje acessou a internet, pode ter certeza, tem esse cara aí no meio. Tá? Tem esse cara no meio que faz o quê? Que faz a interligação entre os hosts na camada 3. E é ele que possibilita toda aquela história de roteamento. Acessou o site da UOL? Pode ter certeza que esse cara está envolvido. Ou qualquer outro site da internet. Beleza? Subindo mais um pouquinho, a gente está na camada de transporte. E nessa camada de transporte, você vê que o nível de abstração vai aumentando, né? Você estava na camada física, era bit. Foi para a camada 2, que é enlace, passou a ser quadro. Passou para a camada 3, aí a gente já tem um outro tipo de protocolo, e eu esqueci de falar, a unidade de medida dessa camada 3 aqui é datagrama. Quando você parte para a camada de transporte, a principal função é segmentação de dados, ou seja, é dividir os dados em segmentos para que eles possam ser transmitidos. E esses dados são a unidade, ou seja, o átomo dessa camada, chama-se, por se tratar de segmentação de dados, chama-se segmento. Beleza? E faz, além disso, o controle de transferências, para saber se a informação que foi transferida, que foi emitida, realmente chegou no seu destino ou não. Além disso, prover qualidade de serviço, isso aqui é fundamental. A gente vai falar disso mais na frente, tá? Eu não vou comentar muito isso aqui, porque isso aqui dá uma aula sozinha, qualidade de serviço, tá certo? E é uma área que eu aprecio muito, então senão eu acabo me empolgando. E tem também a função de corrigir erros, perfeito? Vamos então para mais os exemplos, né, sobre camada de transporte, você pode ver aí no slide. Rapaz, esse exemplo aí é fantástico também, né? Porque assim como o IP é implementado lá na camada 3, na camada 4 nós temos o TCP, que faz parte da pilha TCP/IP, que é um outro modelo, ou seja, um conjunto de protocolos implementados baseado no OSI, né? No modelo OSI. E esse cara faz o quê? Faz a transmissão, é um protocolo de controle de transmissão, implementado, portanto, na camada de transporte. Ainda dentro da camada de transporte, um outro exemplo é o UDP. Bom, TCP e UDP são primos, né? São irmãos. Aí a gente vai falar mais detalhadamente de cada um deles, porque todos são protocolos de controle de transporte. Ou seja, a diferença é que um tem o controle de entrega, como se fosse uma carta registrada, e o outro não tem controle de entrega. Perfeito? E na camada de sessão, né, considerando que o nosso professor Evandro é um especialista na camada de sessão, eu vou chamá-lo para fazer esse bate-bola e falar para vocês da camada de sessão e volto já na aplicação. Bom, a camada de sessão, ela tem como função a sincronização de diálogos, quer dizer, ela vai manter, quando ela vai transmitir, ela vai conseguir manter esse link ativo, né, para a troca de informações. Também, você pode acompanhar no slide, ela executa o que? A gerência de sessões e executa também a gerência de troca de dados. Então, ela vai iniciar, ela vai manter e vai finalizar uma comunicação, uma sessão. Então, essa troca de informações vai ser possibilitada pela camada de sessão, né? Outra função dela, como eu já falei, ela mantém um link virtual entre os hosts. Então, quando vai haver início da troca, ela mantém o link, né?
e começa então a trafegar esses dados ali. Quando a comunicação se encerrou, ela vai então fazer o que? Vai encerrar a comunicação entre eles, ok?